O universo invisível é como um livro escrito com tinta que só aparece no frio. O telescópio Hubble, joia da NASA, iluminou o universo observável por décadas. A astronomia moderna aprendeu a ler cores, poeira e distância nesse imenso palco. Ainda assim, há mistérios do cosmos que se escondem atrás do espaço-tempo. Galáxia antiga, supernova tímida, traços de exoplaneta passam despercebidos. O Hubble enxerga como um artista do visível e do infravermelho próximo. Mas a luz das primeiras galáxias foi esticada desde o Big Bang até o infravermelho profundo. Parte dessa sinfonia some antes de tocar nossos instrumentos. Poeira da Via Láctea e de Andrômeda abafa berçários de estrelas. Supernova atrás da cortina vira só um sussurro estatístico. Por isso sonhamos com o telescópio James Webb desde a exploração espacial inicial. Quando a luz se curva, a lente gravitacional denuncia a matéria escura. Vemos arcos e distorções, mas não vemos o próprio culpado. A energia escura, então, acelera a expansão como um vento invisível. O Hubble mede o efeito. A astrofísica interpreta a dança. É o espaço-tempo sendo puxado e esticado por forças ocultas. O invisível aqui não é ausência. É a pista mais eloquente. Nos berçários estelares, a poeira cozinha planetas e vidas possíveis. Mas essa mesma poeira engole luz que o Hubble prefere. Perdemos contagens de supernova, metais, ritmos de formação estelar. Sem esses números, modelos de galáxia ficam capenga. A astronomia moderna pede espectros mais longos e paciência, porque as respostas dormem em comprimentos de onda mais quentes. Buraco negro não manda cartão postal, devora até a luz que o delata. Em Sagitário A, percebemos sua presença pela corrida das estrelas. O gás aquece, brilha e torce o espaço-tempo nos arredores. O Hubble enxerga a vizinhança, mas não o horizonte de eventos. Esses monstros moldam o coração de cada galáxia, inclusive a nossa. Entender seus caprichos é entender a própria Via Láctea. Exoplaneta é jogo de sombras, trânsito e paciência infinita. Sistemas como TRAPPIST-1 escondem mundos do tamanho da Terra. Kepler 452b lembra um primo distante, mas sua atmosfera é um enigma. O Hubble cheira algumas moléculas, mas muitas escapam em baixa luz. Biomarcadores, quem sabe, podem sugerir vida extraterrestre discreta. Precisamos separar a luz da estrela do suspiro do planeta. Ondas gravitacionais são batimentos do cosmos que não brilham. Ligo e Virgo ouvem, enquanto telescópios correm para ver. O Hubble participa do coro, mas não toca todas as notas. Juntar luz e gravidade é a nova fronteira da astrofísica. Cada fusão de buraco negro redesenha mapas de origem estelar e abre janelas para descobertas cósmicas que antes eram silêncio. Logo após o Big Bang, as primeiras estrelas acenderam o breu primordial. Sua luz cansada viajou bilhões de anos e chegou bem esticada. No visível, parece ausência. No infravermelho, vira rastro. O Hubble toca, mas não alcança todo o registro grave. Ali estão pistas da receita da nossa Via Láctea e de Andrômeda. Falta-nos o farol certo para destravar esse álbum de família. A NASA aprendeu com o Hubble a arte de perguntar melhor. A exploração espacial é um diálogo constante com o desconhecido. Entre falhas, reparos e paciência, refinamos a astronomia moderna. O universo observável cresceu em detalhe, mas o invisível persiste. Cada limite do Hubble virou bússola para a próxima missão. E a próxima missão já tem nome e olhos treinados no infravermelho. Se o Hubble foi a lanterna, o telescópio James Webb é o farol na neblina. Ele atravessa poeira, persegue galáxia bebê e fareja química de exoplaneta. Onde o invisível reinava, o infravermelho profundo abre trilhas. Prepare-se para ver o espaço-tempo em frequências que contamos nos dedos. No próximo capítulo, entendemos como o Webb está mudando tudo no cosmos. E por que isso redefine nossa busca por vida extraterrestre. O telescópio James Webb chegou como um novo par de olhos para o universo observável. Onde o telescópio Hubble via silhuetas, o infravermelho profundo revela textura e alma. A NASA afinou um instrumento capaz de atravessar poeira e idade cósmica.
A astrofísica, enfim, lê notas graves dessa sinfonia do espaço-tempo. Em vez de lampejos, agora vemos a trama completa das descobertas cósmicas. É como acender a luz da sala e perceber detalhes que sempre estiveram ali. Com o Webb, berçários estelares deixam de ser sombras na Via Láctea. As nuvens que escondiam supernova, protoestrelas e discos protoplanetários se abrem. A astronomia moderna mapeia jatos, cavidades e química onde mundos nascem. Cada filamento aponta rotas de evolução de galáxia em galáxia. É exploração espacial guiada por espectros que contam receitas estelares. E cada pixel vira um laboratório de tempo, poeira e gravidade. As primeiras galáxias depois do Big Bang aparecem menos tímidas ao Webb. Luz esticada pelo espaço-tempo cai exatamente na faixa que ele mais domina. Vemos estruturas surpreendentes florescendo cedo no universo observável. Isso desafia modelos e afina a história das nossas descobertas cósmicas. A energia escura e a matéria escura entram no debate com novas pistas. E a pergunta volta: quão rápido e de que jeito o cosmos cresceu? O Webb é também um alquimista da luz em exoplaneta. Com espectroscopia fina, ele separa a canção da estrela do sussurro do planeta. No sistema TRAPPIST-1, cada trânsito vira uma pista sobre atmosferas possíveis. Em mundos como Kepler 452b, ganhamos contexto para comparar e sonhar. Moléculas como água, metano e dióxido de carbono surgem como assinaturas. E a vida extraterrestre deixa de ser mito e vira hipótese mensurável. Quero te ouvir aqui nos comentários. Você acredita em vida fora da Terra? Se o Webb encontrar um conjunto de biomarcadores coerentes, como você reagiria? Afinal, a astrofísica não busca ETs, busca química em equilíbrio improvável. É o telescópio James Webb oferecendo estatística à nossa intuição. O telescópio Hubble abriu a estrada. Agora refinamos as pegadas nela. E cada exoplaneta observado reconta o roteiro da nossa própria origem. Nas regiões de formação estelar, as imagens são de cair o queixo. Os pilares ganham veias, vazios e brilhos que o visível escondia. A Via Láctea revela o backstage onde poeira e gelo cozinham planetas. Supernova antiga deixa cicatrizes químicas que o Webb rastreia. A astronomia moderna mede como o gás recicla elementos pesados. E Andrômeda vira prima próxima num álbum de família muito real. O Webb também é mestre em lentes gravitacionais. A luz torta por massas invisíveis denuncia a matéria escura no caminho. Arcos múltiplos ampliam galáxia distante como um zoom da própria gravidade. É o espaço-tempo agindo como telescópio natural para a NASA explorar. Somando Hubble e Webb, ajustamos mapas do esqueleto cósmico e testamos a energia escura com régua e compasso intergalácticos. Quer engajar com a gente? Comenta, qual galáxia mais te intriga hoje? Andrômeda pela colisão futura com a Via Láctea ou um alvo ultradistante do Webb? Qual descoberta do telescópio James Webb mais mexeu com sua cabeça? Esse diálogo move a exploração espacial e a curiosidade que nos guia. Nos mistérios do cosmos, perguntas boas são motores de foguete. E cada comentário é um pequeno impulso nessa jornada coletiva. Até a expansão do universo entrou na pauta com nova precisão. O Webb calibra velas padrão e distâncias em múltiplas escalas. Isso conversa com o relógio do Big Bang e as tensões atuais de medida. Se corrigimos a régua, corrigimos toda a cartografia cósmica. A astrofísica agradece, porque bons erros nos levam a boas teorias. E a energia escura pode estar nos dizendo mais do que supunhamos. No horizonte, os monstros dominam. Buraco negro e seus discos famintos. O Webb enxerga poeira aquecida, ventos e ecos ao redor desses centros. Galáxia jovem já abriga buraco negro supermassivo. Como isso é possível tão cedo? Essa pergunta nos empurra ao próximo capítulo da série. Porque entender esses motores é entender a cidade galáctica inteira. Então, vamos? É hora de encarar os monstros que devoram até a luz. A Via Láctea é a nossa casa, mas também um espelho retrovisor do cosmos. Nela, a astrofísica encontra fósseis estelares que contam como tudo começou. O telescópio Hubble e o telescópio James Webb revelam camadas de poeira e gás.
cada corrente estelar é uma memória de fusões com outra galáxia. No universo observável, somos parte de uma árvore genealógica cósmica, e as descobertas cósmicas reescrevem nosso álbum de família. Quando olhamos Andrômeda, vemos um futuro encontro marcado no espaço-tempo, duas galáxias espirais dançando uma valsa lenta e inevitável. A NASA usa o Hubble para medir movimentos, o Webb para ler a poeira. O que hoje é distância vira abraço em bilhões de anos, e esse abraço define a forma do nosso céu de amanhã. Assim, entender galáxia distante explica a nossa própria história. Os halos escuros feitos de matéria escura guardam a estrutura de fundo. É ali que a gravidade organiza o palco antes do espetáculo da luz. A energia escura, por sua vez, comanda a expansão do teatro. O Hubble mapeia lentes gravitacionais que denunciam o invisível. O Webb amplia a galáxia bebê para ver o script ainda rascunhado. Juntos, costuram a trama de origem e destino da Via Láctea. Supernova deixa cicatrizes químicas que fertilizam novas gerações. Os metais forjados no fogo viram planetas e, quem sabe, vida extraterrestre. A astronomia moderna rastreia esses elementos de galáxia em galáxia. A Via Láctea traz tatuagens antigas, marcas de batalhas estelares. No infravermelho, o telescópio James Webb lê o texto sob a tinta apagada. É a exploração espacial decifrando a caligrafia do tempo. Braços espirais são estradas onde gás e estrelas migram devagar. Ali, enxergamos berçários e tempestades onde o ritmo estelar muda. Um buraco negro supermassivo no centro regula o trânsito de energia. Sagitário, Abiale. Respira em silenciosas golfadas de acreção. Andrômeda mostra um primo com humores semelhantes e pistas do amanhã. Tudo isso nos ajuda a narrar de onde viemos e para onde vamos. O Hubble nos deu retratos. O Webb nos dá exames laboratoriais. Com espectroscopia, lemos a química em cada pixel de uma galáxia. É como passar do álbum de fotos para o prontuário médico. A astrofísica mede idades, massas e poeira com precisão cirúrgica. No universo observável, padrões repetidos indicam leis gerais. E as exceções nos ensinam o que ainda falta entender. Quero te ouvir. Qual galáxia mais te intriga? Andrômeda, Via Láctea ou uma anônima ampliada por lente gravitacional? Comenta aí. Seu olhar curioso move a conversa e afina nossas perguntas. Nos mistérios do cosmos, boas perguntas são bússolas confiáveis. Diz para a gente, o que você gostaria de ver o Webb investigar? Sua curiosidade é combustível para nossa exploração espacial. A Via Láctea guarda correntes estelares como trilhas de migração. Cada trilha aponta uma antiga galáxia engolida pelo nosso disco. Essas fusões alimentam o buraco negro central e redistribuem gás. A energia escura empurra tudo para fora, mas a gravidade local resiste. Entre empurrão e abraço, surge a cidade estelar que habitamos. E nós somos a crônica viva dessa longa urbanização cósmica. Longe daqui, vemos galáxias compactas surpreendentemente maduras. Como puderam crescer tão cedo após o Big Bang? Mistério aberto. O Webb vem revelando estruturas que desafiam modelos clássicos. Talvez a matéria escura junte blocos mais rápido que pensamos. Talvez existam atalhos no espaço-tempo que ainda não mapeamos. Cada novidade lá fora devolve contexto para a nossa própria casa. No fim, estudar galáxias distantes é estudar o que a Via Láctea esconde. Somos um capítulo de uma antologia escrita a muitas mãos estelares. O telescópio Hubble e o telescópio James Webb viram nossas páginas. E cada supernova, cada exoplaneta, cada fluxo de gás ilumina margens. Se origem é destino escrito ao contrário, a pista segue adiante. Pronto para perguntar onde, afinal, poderíamos encontrar outra Terra? A caça a exoplaneta é a história da paciência transformada em ciência. No universo observável, estrelas piscam e nós deciframos o porquê. O telescópio Hubble já farejou atmosferas, abrindo caminho. O telescópio James Webb agora lê moléculas com uma lupa no infravermelho. A astrofísica persegue água, metano, dióxido de carbono como assinaturas. E a NASA coordena esse coro de instrumentos no espaço-tempo. TRAPPIST-1 é um laboratório natural com 7 mundos alinhados. Trânsitos delicados revelam tamanhos e ritmos orbitais sincronizados.
O Webb tenta separar o sussurro dos planetas do canto da estrela. Se encontrarmos água ou nuvens persistentes, o coração acelera. A astronomia moderna mede variações minúsculas em busca de padrão. Cada curva de luz é uma página em branco esperando tinta. Kepler 452b, o primo mais velho da Terra, nos provoca comparações. Está na zona habitável. Se houver dióxido de carbono estável e água, a conversa esquenta. Vida extraterrestre não é certeza, é hipótese testável. E hipóteses boas pedem dados teimosos e repetíveis. Nem toda a segunda Terra precisa ter nossos mares azuis. Pode ser um mundo com nuvens de metano e oceanos subterrâneos. A astrofísica pensa diversidade, superterras, mini-Netunos, desertos gelados. A energia escura e a matéria escura pouco opinam nesse detalhe local. Mas a galáxia, com sua supernova, fornece os elementos para a química. É o ecossistema cósmico onde a biologia talvez floresça. Sinais de vida pedem um conjunto coerente de biomarcadores. Oxigênio com metano, em desequilíbrio, chama atenção. Mas vulcões e fotólise podem imitar o que buscamos. Por isso, precisamos de séries longas e múltiplas linhas espectrais. O telescópio James Webb soma dados com o telescópio Hubble e outros. Exploração espacial é maratona, não corrida de 100 metros. Ambientes hostis também contam. Radiação, jatos, flares estelares. Um buraco negro ativo no bairro certo pode mudar o jogo. Jatos relativísticos, mesmo distantes, alteram climas em escalas gigantes. No espaço-tempo, tudo conversa com tudo, mesmo que de leve. A astronomia moderna calcula esses riscos para separar promessas de miragens. E assim, afunilamos onde procurar por vida extraterrestre. Em luas geladas, pensamos em oceanos ocultos aquecidos por marés. Mas, fora do sistema solar, isso ainda é um poema a decifrar. O Webb procura gelo, névoa, aerossóis que contam histórias climáticas. Cada espectro é um diário meteorológico escrito em química. No universo observável, clima e geologia são peças do mesmo tabuleiro. E cada peça bem colocada aproxima a pergunta que não cala. Tecnossinaturas entram como capítulo ousado dessa busca. Reflexos artificiais, poluição específica, padrões noturnos improváveis. Nada disso foi visto, mas é saudável manter o radar ligado. A NASA organiza protocolos para evitar falso positivo do século. O Hubble, veterano, e o Webb, jovem prodígio, cruzam olhares atentos, e a astrofísica mantém o ceticismo que protege a esperança. Se encontrarmos uma Terra 2.0, não será por um único dado. Será pela convergência paciente de luz, química e modelos. Exoplaneta deixa de ser ponto e vira lugar com clima e estações. Vida extraterrestre deixa de ser mito e vira caso científico. As descobertas cósmicas ganham rosto e endereço orbital. E nossa própria Via Láctea vira vizinhança de verdade. Agora, respira fundo e imagina. E se o começo de tudo não for exatamente como imaginamos? Se o Big Bang tiver páginas que ainda não abrimos com o Webb e o Hubble? A expansão, a energia escura, as primeiras galáxias. Que segredos escondem? Vem comigo, porque o próximo capítulo questiona o nascimento do universo. E esse questionamento abre portas para respostas ainda mais ousadas. O Big Bang é nosso mapa base, mas mapas mudam com novas trilhas. O universo observável guarda sinais fósseis em micro-ondas e galáxias. O telescópio Hubble contou a expansão. O Webb revela a infância luminosa. Se vemos galáxia madura cedo demais, o roteiro precisa revisão. A astrofísica não derruba casas, ela reforma cômodos com cuidado. E cada reforma aproxima a verdade dos mistérios do cosmos. Inflação cósmica é o prólogo veloz que explica muita coisa. Mas será que foi igual para todos os pontos do espaço-tempo? Se houver variações sutis, veremos no padrão das galáxias bebês. O Webb mapeia essas pistas em infravermelho, longe da poeira. Enquanto isso, o Hubble ancora medidas que não podemos perder. 2 gerações, um mesmo objetivo. Coerência do começo ao fim. A tensão de H0, a constante de Hubble,
virou personagem principal. Medições locais e cosmológicas contam histórias ligeiramente diferentes. Energia escura cedo demais? Nova física no cardápio? A NASA harmoniza dados para separar ruído de revolução. Se a régua muda, o desenho inteiro precisa ser recalibrado. E nisso, o Webb e o Hubble fazem dupla de respeito. Galáxias surpreendentes perto do amanhecer cósmico pedem explicações. Talvez a matéria escura tenha formado andaimes mais eficientes. Talvez estrelas de população Trey tenham iluminado antes do previsto. Supernova primordiais deixaram metais em ritmo acelerado. A astronomia moderna elenca hipóteses e testa uma a uma, porque o início é um laboratório onde o tempo corre diferente. Aqui quero sua opinião. O que você acha que falta no nosso modelo do Big Bang? Uma partícula? Uma fase exótica? Comenta qual hipótese você considera mais elegante. Nos mistérios do cosmos, o debate afia nossas perguntas, e cada pergunta boa é um passo firme na exploração espacial. Vamos construir esse raciocínio juntos nos comentários. Ondas gravitacionais de fundo seriam uma assinatura... Elas carregariam ecos da própria inflação, o sussurro mais antigo. Ainda não ouvimos com clareza, mas caçamos com paciência. Enquanto isso, o Webb busca as primeiras luzes, a contraparte brilhante. É a sinfonia completa, o silêncio ondulante e o brilho inaugural. Quando juntarmos ambos, o prólogo ficará menos nebuloso. Reionização foi o momento em que o nevoeiro cósmico se dissipou. Galáxias jovens e quasares acenderam holofotes no espaço-tempo. O Hubble viu indícios. O Webb mede a cronologia química fina. Saber quando e como isso aconteceu fecha lacunas fundamentais. A energia escura já soprava? A matéria escura já erguia estruturas? Responder define a narrativa da infância do universo. Se o Big Bang foi uma faísca, o que havia antes do fósforo? Talvez, antes, não faça sentido no próprio tecido do tempo. Ou talvez ciclos, branas, ou saltos quânticos componham o pano de fundo. Não é licença poética, é matemática em teste com dados. A astronomia moderna não teme hipóteses ousadas, apenas exige evidências. E evidências estão chegando, fóton por fóton, espectro por espectro. O começo importa porque define o manual de tudo o mais. Da Via Láctea a Andrômeda, de exoplaneta a buraco negro. A química da supernova, as marés galácticas, o clima em mundos distantes. Tudo herda parâmetros do amanhecer cósmico. Se ajustamos o amanhecer, ajustamos as horas subsequentes. E a ciência cresce quando nossa curiosidade recusa atalhos fáceis. Agora que desafiamos o prólogo, vamos ao motor invisível. O que realmente move o universo? Matéria escura e energia escura. Quem puxa a gravidade e quem pisa no acelerador da expansão. O Hubble e o Webb já nos deram boas pistas, mas falta o veredito. Topa seguir? Próximo capítulo. A dupla que manda no trânsito cósmico e que, ironicamente, ainda se recusa a sair na foto. Imagine um balé onde vemos as fitas, mas não os dançarinos. Assim é o universo observável com matéria escura e energia escura. O telescópio Hubble mapeia lentes. O telescópio James Webb lê as vítimas da curvatura. A astrofísica pesa o invisível pela deformação do espaço-tempo. A NASA combina dados de muitas missões para reduzir incertezas. E os mistérios do cosmos continuam provocando nossos modelos. A matéria escura age como esqueleto onde galáxia se pendura. Sem ela, os discos se desfariam na primeira curva mais fechada. A rotação galáctica denuncia massa que não brilha nem fala. Lentes gravitacionais desenham arcos onde não esperávamos. É o mapa de calor de algo frio, silencioso e onipresente. E que, mesmo assim, rege boa parte da coreografia cósmica. Já a energia escura é um vento que acelera a expansão do todo. Velas padrão, supernova do tipo Ia, contaram esse segredo primeiro. O Hubble refinou distâncias. O Webb recalibra cores e metálicas. Se esse vento variar com o tempo, teremos nova física na mesa. A astronomia moderna procura desvios sutis nessa curva, porque sutilezas aqui valem bibliotecas inteiras de teoria. Mapas de aglomerados revelam nós de gravidade exuberante.
Ali, matéria escura se acumula e galáxia floresce em profusão. O Webb enxerga a galáxia bebê, ampliada por lentes naturais. Isso nos permite medir a escalada de massa ao longo do tempo. A energia escura disputa capítulo a capítulo esse enredo, e nossa régua cósmica precisa estar milimetricamente afinada. Detectores terrestres caçam partículas de matéria escura em silêncio. Até agora, nada definitivo. E isso também é informação preciosa. Talvez a resposta esteja além do zoológico de partículas atual. Ou talvez a gravidade precise de ajustes em escalas gigantes. Enquanto isso, usamos o céu como laboratório de altíssima energia, porque o cosmos escreve fórmulas com luz e sombra. Simulações numéricas prevêem teias cósmicas de tirar o fôlego. Compará-las com o que Hubble e Webb observam é jogo fino. Quando bate, ganhamos confiança. Quando não bate, ganhamos perguntas. Perguntas geram hipóteses. Hipóteses, novas observações. É a exploração espacial como método iterativo e humilde. E humildade é boa conselheira em mar aberto. Ressonâncias sutis podem denunciar propriedades da energia escura. Oscilações acústicas de baryons viram régua padrão intergaláctica. O Webb, no infravermelho, ilumina as linhas finas do gráfico. Se a régua encurta ou alonga, sabemos que o vento mudou. E, se mudou, abrimos portas para uma física ainda não batizada. Assim o invisível começa a ganhar sobrenome. Quando olhamos para a Via Láctea e Andrômeda, vemos a teia em casa. Correntes estelares seguem as rugas do potencial gravitacional. Sagitário, Ajar, está ancorado nesse campo maior, quase como um farol local. Supernova reciclou o gás que agora se organiza em braços espirais. Tudo obedece à partitura do esqueleto escuro e do vento escuro. E nossas cidades estelares respiram nesse compasso. Se matéria escura for descoberta no laboratório, a revolução será dupla. Céu e terra finalmente apertando as mesmas mãos teóricas. Se a energia escura variar, veremos a curva do destino se ajustar. Ambas as opções mudam o capítulo de todas as outras áreas. Da formação de exoplaneta ao clima de galáxia, tudo responde. E isso nos leva a uma nova janela sensorial do cosmos, falando em nova janela. E se, além da luz, pudermos ouvir o próprio tecido do espaço-tempo com mais clareza? Ondas gravitacionais já tocam nosso ouvido, mas queremos a orquestra inteira. Próximo capítulo. Ecos que revelam segredos que a luz não conta. Vem comigo, porque o silêncio, às vezes, é a mensagem mais alta. E é nele que mora a próxima pista decisiva. Ondas gravitacionais são rugas que correm pelo espaço-tempo. Descobrimos que o universo observável não só brilha, ele vibra. LIGO e Virgo ouviram fusões de buraco negro e estrelas de nêutrons. O telescópio Hubble e o telescópio James Webb correm atrás da luz associada. É a astrofísica multimensageira. Cada sinal, uma peça do quebra-cabeça. E a NASA coordena esse coral com precisão de maestro. Quando duas estrelas de nêutrons colidem, metais pesados nascem. Ouro e platina, poeira fina para futuros exoplaneta e vidas possíveis. A luz dessa quilonova conta a química, a onda conta a coreografia. No infravermelho, o Webb mede elementos forjados no calor extremo. O Hubble acrescenta décadas de contexto em luz visível. Juntos, assinamos a certidão de nascimento de elementos raros. Buracos negros fundindo-se são silenciosos em fótons, mas deixam uma assinatura perfeita na vibração do espaço-tempo. Essa assinatura revela massas, rotações, distâncias, sem uma única faísca. É ver o invisível com outra forma de sentido. A astronomia moderna aprendeu um novo alfabeto, e com ele, reescreve parágrafos inteiros da gravidade. No futuro, queremos ouvir frequências mais graves com detectores espaciais. Missões como LISA prometem captar danças de buracos negros supermassivos. Isso liga direto ao coração das galáxias e à formação de quasares. A energia escura fornece o palco, a matéria escura, os bastidores. O espetáculo principal é a gravidade em seu sotaque original, e cada eco traz notícias de eras que a luz não alcança. Quero saber de você. O que mais te impressiona nessa nova janela? A ideia de ouvir o universo?
Ou fabricar ouro em colisões estelares? Comenta qual descoberta das ondas gravitacionais mais te marcou. Nos comentários, a curiosidade coletiva vira mapa de pauta. E pauta boa tem perguntas afiadas e ousadia serena. Bora conversar sobre o que você quer ver a seguir? Combinando ondas e luz, refinamos a régua do cosmos. Medições independentes reduzem incertezas acumuladas. O Big Bang, a expansão, a energia escura, tudo fica mais nítido. É a checagem cruzada que protege contra ilusões estatísticas. E esse rigor dá credenciais à próxima afirmação ousada. Sem rigor, não há coragem que resista. Quilonovas também apontam para a formação de ímãs cósmicos raros. Campos magnéticos extremos nascem em frações de segundo. Esse magnetismo escreve notas nos espectros que o Webb detecta. Supernova antigas deixam rastros que o Hubble ainda consegue ler. Cruzamos então química, luz e vibração para fechar a história. E a história, aqui, tem muitas camadas sobrepostas. Detectar um fundo estocástico de ondas seria como ouvir o coral do início. A assinatura da inflação, das primeiras estrelas, da teia cósmica em montagem? Ainda não sabemos, mas o jogo está aberto e elegante. A exploração espacial volta os ouvidos para todas as direções. Cada não detecção também é limite útil para a teoria. E limites bem medidos guiam passos ambiciosos. Na Via Láctea, pulsares cronometrados funcionam como antenas. Desvios minúsculos no seu tic-tac denunciam ondulações de fundo. É o universo observável transformado em experimento de precisão. A astrofísica ama quando o céu vira laboratório natural, porque laboratórios desse tamanho só o cosmos pode oferecer. E a ciência agradece o convite. Se ondas revelam o que a luz não mostra, que tal perguntar quem poderia estar emitindo sinais ainda mais sutis? Vida extraterrestre, talvez, em mundos banhados por química complexa. O próximo capítulo volta o foco para bioassinaturas e tecnossinaturas. Afinal, procuramos companhia desde que aprendemos a olhar para cima. E talvez estejamos prestes a transformar mito em método. A pergunta é antiga, o método novo e teimoso. O telescópio Hubble pavimentou a estrada. O telescópio James Webb a ilumina. No universo observável, exoplanetas se multiplicam como grãos de areia. A astrofísica agora pergunta menos se e mais como e onde. Biomarcadores viram palavras de uma gramática química universal. E a NASA organiza o dicionário para evitar falsas traduções. TRAPPIST-1 oferece uma sala de aula com 7 carteiras planetárias. Se uma delas exibir água estável e atmosfera madura, o debate esquenta. Kepler 452b é o parente que inspira comparações cuidadosas. O Webb lê espectros. O Hubble dá o contexto das variações de luz. Vida extraterrestre exigirá um feixe de evidências coerentes. E coerência, aqui, vale mais do que entusiasmo isolado. Bioassinaturas não andam sozinhas. Precisam de cenário geológico. Vulcões, oceanos, radiação e magnetosfera escrevem o clima. O espaço-tempo reúne tudo isso em longas escalas de paciência. Supernova passadas podem ter temperado a sopa química certa. Um buraco negro ativo próximo poderia arruinar o tempero. Por isso, buscamos bairros galácticos com equilíbrio delicado. Tecnossinaturas entram como hipótese humilde e estratégica. Sinais artificiais, poluentes improváveis, noites acesas demais. Ainda não vimos nada, e isso é um dado valioso. Evita miragens e nos ensina a calibrar o olhar. A astronomia moderna prefere 100 nãos antes de um sim mal medido. E essa disciplina protege a credibilidade das descobertas cósmicas. Se confirmarmos vida microbiana fora da Terra, a filosofia muda. A biologia deixa de ser exclusividade local e vira fenômeno galáctico. A Via Láctea passa a ser um laboratório cheio de réplicas naturais. Andrômeda, quem sabe, carrega versões diferentes do mesmo experimento. Energia escura e matéria escura seguem guiando o pano de fundo. Mas a trama ganha personagens novos e muito falantes. Missões futuras buscarão mundos menores e mais frios. Precisamos de instrumentos que superem a luz das estrelas com elegância. Coronógrafos, interferômetros,
telescópios gigantes em terra e no espaço. Cada avanço técnico aumenta o vocabulário das bioassinaturas. O Hubble nos ensinou a perguntar, o Webb nos ensina a responder, e responder bem exige uma paciência de geólogo. Confirmar vida exigirá consenso entre dados e métodos. Nada de pressa. Pressa é inimiga da precisão e da poesia. Vamos somar luz, ondas, química e modelos robustos. Se o resultado persistir, aí sim celebraremos alto. Exploração espacial é uma coreografia onde cada passo importa. E passos firmes nos levam mais longe do que saltos impacientes. Não esqueça. Comenta aqui embaixo. Você acredita em vida fora da Terra? Se o Webb sugerir biomarcadores convincentes, como isso muda sua visão? Qual exoplaneta você apostaria ver primeiro com sinais promissores? Sua curiosidade orienta os próximos vídeos e investigações. Compartilhe hipóteses, dúvidas e referências que te inspiram. Vamos construir esse debate como uma verdadeira comunidade cósmica. Se a resposta vier, ela puxará outras perguntas imediatas. Como evolui uma biosfera? Pode surgir tecnologia sob 2 sóis? Quais climas são mais estáveis em longas eras do espaço-tempo? Que papel supernova e jatos têm nesse palco sutil? A lista é grande, e isso é sinal de ciência viva. E ciência viva pede horizontes ainda mais ambiciosos. E já que falamos em horizontes, quais descobertas teriam poder de virar a página da história humana amanhã? 3 candidatas se destacam no radar da astronomia moderna. Elas conversam com o Big Bang, com exoplanetas e com o invisível. No próximo capítulo, vamos listar essas possibilidades e imaginar, com cuidado, o impacto que carregam. Primeira, detecção clara e repetida de bioassinaturas em um exoplaneta rochoso. Um conjunto coerente. Água, metano, dióxido de carbono, talvez oxigênio. Nada de um espectro só. Precisamos de temporadas inteiras de dados. O telescópio James Webb no infravermelho, o Hubble no visível, mais aliados. Confirmado isso, vida extraterrestre sai do campo do talvez. E a Via Láctea vira um condomínio onde não moramos sozinhos. Segunda, ouvir o fundo estocástico de ondas gravitacionais primordiais. Seria a assinatura da inflação, um bilhete do pré-histórico do cosmos. Isso calçaria o Big Bang com uma prova sonora elegante. A astrofísica teria um antes mais nítido do durante. Energia escura e matéria escura ganhariam novos limites e formas. E o espaço-tempo, enfim, teria sua infância audível. Terceira, evidência inequívoca da partícula, ou campo da matéria escura. Seja em laboratório, seja por um efeito astrofísico impossível de imitar. Isso encaixaria a última peça grande do quebra-cabeça gravitacional. Modelos de galáxia, formação estelar e clima de exoplaneta mudariam. Os mapas do Hubble e do Webb ganhariam legenda definitiva, e a teoria dançaria com os dados em compasso perfeito. Essas 3 descobertas conversam entre si em profundidade. Bioassinaturas precisam de um cosmos com regras bem calibradas. Ondas primordiais fixam o prólogo, matéria escura, o esqueleto. Juntas, amarram começo, meio e cenário das nossas histórias. A exploração espacial deixa de ser só curiosidade, vira civilização. E civilização que entende seu lugar, escolhe melhor seus caminhos. O impacto cultural seria tão grande quanto o científico. Religião, filosofia, artes, todos ganham novas lentes. Ao perceber que a vida é plural, a ética se expande. Ao captar o coral do início, a humildade cresce. Ao nomear o invisível, a imaginação aterra. E aterrada, ela constrói. Nada disso virá por uma nota de rodapé isolada. Virá por décadas de teimosia elegante e repetição meticulosa. O telescópio James Webb, o telescópio Hubble e sucessores farão sua parte. A NASA e parceiros manterão a régua reta e o olhar desconfiado. A astronomia moderna sabe que paciência é ferramenta de precisão. E precisão é a assinatura das descobertas cósmicas duráveis. Quando chegar, o anúncio será simples e sólido. Preferiremos frases curtas a fogos de artifício, porque o dado falará por si e a comunidade concordará.
A beleza estará em como o universo observável se alinhou, e como o espaço-tempo nos permitiu ouvir, ver e pesar. Sem alarde, mas com estilo. Até lá, cada pequena medida é um tijolo nesse arco. Cada supernova bem calibrada, cada exoplaneta bem caracterizado, cada lente gravitacional modelada com carinho numérico, cada espectro limpo, cada curva de luz paciente. Tudo aponta na direção de algo maior do que nós mesmos. E maior aqui é sinônimo de mais verdadeiro. Se você chegou até aqui, já faz parte dessa história. Curiosidade é o combustível, método, o volante. Com Hubble e Webb como faróis, a estrada está iluminada. No horizonte, 3 placas com mensagens promissoras. Podemos não saber o quilômetro exato, mas sabemos a rota. E essa rota passa pela participação. Se este mergulho pelo cosmos acendeu sua curiosidade, missão cumprida.